Olá, tudo bem? Agora nós vamos a mais a resolução dessa questão aqui, que é sobre análise combinatória, especificamente sobre as permutações com repetições. Acompanhe aqui. Três amigos, André, Bernardo e Carlos, moram em um condomínio fechado de uma cidade. O quadriculado representa a localização das ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho nesse condomínio, em que os pontos A, B e C representam aí, respectivamente, as casas de André, Bernardo e Carlos. André deseja deslocar-se até o quê? Da sua casa, ó, André vai da sua casa até a casa de Bernardo, sem passar pela casa de Carlos, seguindo, seguindo, sempre ao longo das ruas do condomínio, fazendo sempre deslocamentos para a direita ou para cima, segundo o esquema. O número de maneiras diferentes que André poderá utilizar o deslocamento nas condições propostas é qual? Observa aqui comigo. Rui, qual é o conhecimento que eu preciso para resolver esse item da prova de matemática e de suas tecnologias do Enem 2020? Você precisa da permutação com repetição. Então acompanhe aqui comigo. Veja, o que é a permutação simples? O que é a permutação simples? A permutação simples, de n elementos, ela é dada por n fatorial. Já a permutação com elementos repetidos de um mesmo tipo, você vai ter o seguinte na permutação com repetição. Se você tem n elementos, você vai fazer a permutação com repetição de n elementos. Digamos que eu tenho K1 de um tipo, K2 de outro tipo e assim sucessivamente. Isso aqui vai ser dado por n fatorial, o fatorial de n, mas você vai ter que dividir por K1 fatorial, por K2 fatorial e assim sucessivamente. Essa é a permutação de n elementos com repetição. De n elementos com repetição. Por exemplo, para a gente aprender isso aqui bem legal. Um exemplo. Digamos que eu quero anagramas. Vamos dar um exemplo aqui. Anagramas da palavra. Anagramas de dois pontos. Da palavra bola. Bola. E se fosse da palavra bala? Fosse da palavra bala. Na palavra bola, os quatro elementos são repetidos e são distintos. Então, a gente faria a permutação de 4, que seria 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que isso dá 24. 24, ok? Vamos colocar assim, 24. Se eu quisesse anagramas da palavra bala, aí você fazia permutação de 4 com a repetição de 2. Aí faria 4 fatorial dividido por 2 fatorial, que dava 12. Então, é assim que a gente faz a permutação com elementos repetidos. Você vai dividir pelo fatorial
dos elementos repetidos, porque os elementos repetidos de um mesmo tipo não sofrem permutação entre si, tá legal? Agora, esse probleminha dos caminhos, ele é um problema clássico de permutação. Então vamos ver um exemplo agora desse problema clássico de permutação, desses caminhos aí, que para saber a quantidade de possibilidades que você tem aí, e depois a gente vai fazer a nossa questão. Então, olha o que é que nós temos. Então, a permutação com repetição para a gente tá ok, né? É a quantidade de quê? É a quantidade de total de elementos dividido pelo fatorial dos repetidos. Agora, digamos que você está interessado em, eu vou pegar um caso simples, né, pessoal? Um caso aqui bem tranquilo para a gente, um caso aqui bem tranquilo para a gente. Digamos que você quer ir, por exemplo, você quer ir do ponto P para o ponto Q. Nós poderíamos falar até assim, percorrendo a menor distância possível, ou seja, ir nessa direção, né? Para direita ou para a esquerda, sobre os lados dos quadrados menores. Se eu tivesse interessado nisso aí, como é que seria então? Bem, eu vou colocar um caminho aqui. Eu poderia ir para a direita, 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 cima, cima, cima. Ou seja, nós poderíamos ir para a direita, 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 cima, cima, cima. Mas também nós poderíamos ir para cima, 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 direita, 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 direita. Ou eu poderia ir para a direita, cima, direita, cima, direita, cima, cima, direita. Não é verdade? Ou seja, qualquer caminho que tenha 4 para a direita e 3 para cima, eu chegaria aí com andando só para a direita ou para cima. Inclusive, era até percorrendo a menor distância possível sobre os lados dos quadrados. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu tenho que pegar 4 elementos 10, 3 elementos 6 e vou ter que permutar esses elementos. Ou seja, eu tenho que permutar 4 direita e 3 para cima. Eu tenho que permutar 7 elementos. Mas essa permutação é com repetição. Então, vamos fazer. Então, aqui, o que é que nós temos, Rui? Eu tenho, nisso aqui, a gente, ó, viu que o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma permutação, né? Mas é uma permutação com repetição. É uma permutação com elementos repetidos. Então, como é que seria essa permutação? Vê que eu tenho nessa situação 4 Ds e 3 Cs. Então, como é que você faria isso? Eu chegaria a fazer permutação com repetição de 7 elementos, sendo 4 de um tipo e 3 do outro. E seria 7 fatorial dividido por quanto? Por 4 fatorial dividido por 3 fatorial. Eu não vou nem simplificar agora essa expressão, vou deixar ela assim. Mas veja aí que nós estamos fazendo a nossa permutação com repetição. Então agora vamos à nossa questão aí. Vamos ler aqui de novo, vamos olhar direitinho. Vê que você tem esse diagrama e André, ele está querendo ir da casa dele para a casa de Bernardo, sem passar pela casa do seu amigo Carlos. Agora vamos fazer o nosso problema. Então, veja, primeiro, para André ir da casa de André para a casa de Bernardo, eu vou pegar o total de maneiras que eu tenho de André ir o seguinte, de A para B.
de A para B. De A para B, André aí, ele vai ter que fazer o seguinte. Ele precisa, né? Ó, ir 4 para a direita e 3 para cima. Então, ele vai precisar de 4 para a direita e 3 para cima. Ou seja, a permutação com repetição de 7 elementos, sendo 4 de um tipo e 3 do outro tipo. 7 fatorial sobre quanto? Sobre 3 fatorial sobre 4 fatorial. Como é que simplificamos uma expressão com fatorial? Desenvolvemos sempre o fatorial dos números maiores. 7, 6, 5, 4 fatorial. Aí eu vou aqui, ó. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. É 6, né? E 4 fatorial a gente já fez aqui, ó, para dar uma simplificada, esse com esse. Então, isso aqui tem 35 maneiras. 35 maneiras. Até porque, ó, esse 6 aqui vai cancelar aqui. Então, tem 35 maneiras. Mas agora, eu queria saber o total de maneiras, o número de maneiras, passando, ó, passando por quem? Passando por C. Passando por C. Pela casa de Carlos. Eu queria fazer passando por C. Então, passando por C, a gente vai ter que fazer primeiro de A para C, não é verdade? E depois de C para B. Então, de A para C, de A para C, qual é a situação que nós temos aqui para ir de A, do ponto A para o ponto C? Do ponto A para o ponto C, ele precisa ir o quê? Ele precisa ir 2 para a direita e 2 para cima. Mas já aqui, ele precisa ir de C para B. 2 para a direita e 1 para cima. Então, nesse caso, a gente vai ter duas permutações aí com repetições para serem calculadas. Na verdade, a gente tem essas duas permutações com repetições para serem calculadas. Então, vamos calcular agora essas duas permutações com repetição. Deixa eu arrumar um espaçozinho aqui maior, na verdade, para ficar bem legal aqui. Então, para a gente, nesse caso aqui, calcular, nós vamos ter 4 fatorial, né? Porque 2 e 2 ali, ó, dividido por 2 fatorial, 2 fatorial. E aqui é 3 fatorial, mas só tem os 2 para a direita, dividido por 2 fatorial. Então, esse total aqui vai dar 6, que é 24 dividido por 4, 6 vezes 3, nós vamos ter 18 maneiras. Então, agora nós vamos fazer a conclusão da nossa questão. Como é que deve ser isso? Bem, se o total de maneiras, que você tem que ir de A para B são 35, certo? Mas passando por C, entre desse total de maneiras, dessas 35 maneiras, existem 18 passando por C. Então, para achar as que não passam por C, é só do total você retirar essas 18. Então, você vai ficar com 35 menos 18, ou seja, com 17 maneiras que não passam por C. Então, aqui a gente vai fazer, ó, 35 menos 18. Nós vamos ter, então, 17 maneiras que não passam por C. São 17 maneiras que não passam por C. Então, nesse caso, nós vamos ter 35 menos 18 são 17 maneiras sem passar por C. Sem passar
por C. E aí a resposta encontraria-se na letra C. Tá legal? Então é isso aí. Questão massa, não é verdade? Ó, bem completinha aí do Exame Nacional do Ensino Médio, da prova de Matemática e suas tecnologias de 2020, ok?